Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Peço a vocês que se inscrevam no canal para receber semanalmente os vídeos produzidos sobre direito imobiliário. O objetivo desse canal é isso, é disseminar conhecimento principalmente sobre direito imobiliário. Peço a vocês também que se inscrevam lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, lá no Telegram e também no Facebook. O assunto hoje é direito real de superfície e também um comparativo entre o direito real de superfície e locação comercial. Lembrando que locação comercial tecnicamente é chamada de locação não residencial. É assim que a Lei 8.245-A denomina. Mas, comumente, o mercado chama de locação comercial. Então, primeiro, o que é o direito real de superfície? Ele está previsto lá no Código Civil, no artigo 1225, inciso 2, e também lá no artigo 1369 e seguintes do Código Civil. Direito real de superfície, bom, é um direito real, né? Já falei que é um direito real. O que ele é na prática? É quando um proprietário tem um determinado imóvel e ele cede a superfície desse imóvel temporariamente para um terceiro, que é o superficiário. Então ele vai ceder temporariamente esse imóvel para que alguém construa ou plante. A gente vai tratar mais aqui da construção porque a gente está comparando com direito de locação comercial, mas ele tanto pode construir quanto plantar nesse terreno durante determinado período. Então o proprietário ele pode ceder, a primeira diferença, onerosa ou gratuitamente. Então, tanto pode ser oneroso quanto pode ser gratuita essa superfície. Aí vem a primeira diferença, porque na locação sempre será onerosa. Então, na superfície, no DRS, como é chamado, tanto pode ser onerosa quanto gratuita, enquanto na locação comercial será sempre onerosa. Segunda diferença, que eu separei aqui para vocês. Na DRS, no direito real de superfície, eu posso pagar tanto à vista, eu superficiário, tanto à vista quanto parceladamente. Vai depender do que for acordado com o proprietário. Tanto pode ser à vista quanto parceladamente. Enquanto lá na locação comercial será pago mês a mês, como qualquer outra locação. Será pago mês a mês com reajuste anual. Terceira diferença que eu separei para vocês. Na DRS, vamos chamar assim, DRS, eu superficiário, tenho um vínculo com a coisa. Então, como é um direito real, a pessoa fica vinculada à coisa. Enquanto lá na locação, eu tenho um vínculo entre as partes. Eu tenho um direito pessoal e não um direito real. Então, eu tenho duas partes contratantes, o locador de um lado, o locatário de outro, que também pode ser chamado de inquilino, e eu tenho entre eles uma obrigação. A obrigação de um é ceder o imóvel para o outro utilizá-lo, enquanto a obrigação do outro é pagar os aluguéis todos os meses. Então, direito real, vínculo do superficiário com a coisa, e direito pessoal, que é o caso da locação, o vínculo se dá entre as partes e entre elas uma obrigação, por isso é chamado de direito pessoal. Quarta diferença, a questão da segurança para o superficiário. A partir do momento que ele tem um vínculo com a coisa, ele está muito mais seguro, porque ele tem um direito real a favor dele. Esse direito real estará registrado lá na matrícula do imóvel. Então, mesmo que o proprietário venha a vender esse imóvel a terceiros, e o superficiário terá o direito de preferência, a gente já vai ver isso, o superficiário está tranquilo porque ele tem a favor dele um direito real, enquanto perdurar o contrato de superfície, ele está seguro, ele pode utilizar aquele imóvel. Já na locação, como é um direito pessoal, eu não tenho esse tipo de segurança. O máximo que eu vou ter lá na locação é uma cláusula de vigência. Uma cláusula de vigência onde essa cláusula tem que ser registrada também no registro de imóveis, para que ela tenha validade. Então,
se o proprietário vender esse imóvel a um terceiro, esse terceiro, se tiver cláusula de vigência no contrato, ele vai ter que respeitá-lo, porém, somente enquanto durar o contrato. Terminou o contrato, o locatário terá que desocupar o imóvel. Então, tem muito mais segurança para a pessoa que quer utilizar esse imóvel, uma superfície, por ser um direito real, do que uma locação, que é um direito pessoal. Quinta diferença que eu separei para vocês. No direito real de superfície, na DRS, o instrumento ele é feito por escritura pública. Tem que ser uma escritura pública, e essa escritura pública, para que ela tenha efetividade, ela tem que ser registrada lá no registro de imóveis, lá na matrícula do imóvel objeto da superfície. Lá na locação não precisa. Na locação será feito por instrumento particular. Não há necessidade de escritura pública. Mesmo que eu vá levar esse contrato a registro em razão da cláusula de vigência, mesmo assim ele pode ser um instrumento particular. Então, no DRS, escritura pública; na locação, instrumento particular. Sexta diferença é tempo determinado. Aqui não é uma diferença, na verdade é uma semelhança. Ambos terão tempo determinado. Não existe contrato de locação e nem DRS vitalícia. Tem que ter um prazo no contrato, tanto aqui na superfície quanto lá na locação. O que vai acontecer lá na locação, muitas vezes, é que, aí sim é uma diferença, é que uma vez ultrapassado o prazo contratual, vai passar a vigir por prazo indeterminado. E aqui na superfície não, como é um direito real, ele vai perder a validade de direito real a partir do momento que expira o prazo. Então é necessário que se faça uma nova escritura pública de superfície. Sétima diferença que eu separei para vocês é em relação ao direito de preferência. Aqui na DRS, o proprietário do imóvel, caso ele queira vender o imóvel e tenha registrado nele uma superfície, ele terá que dar direito de preferência para o superficiário. Da mesma forma que o superficiário, caso ele queira vender o seu direito real de superfície, ele precisa dar preferência para o proprietário do terreno. Então, aqui no DRS, o proprietário vai vender o imóvel, ok, só que tem que dar preferência para o superficiário nas mesmas condições. E o terceiro que comprar vai ter que respeitar o direito de superfície, porque é um direito real e tem um prazo, pelo menos até vencer o prazo, ele terá que respeitá-lo. Lá na locação, eu também tenho a figura do direito de preferência. Isso não precisa estar em contrato, isso já está na lei. Lá na DRS, está previsto no Código Civil, que tem que dar a preferência, e aqui na locação está prevista na Lei 8.245, na Lei do Inquilinato, que o inquilino terá preferência. Só que tem um porém. Aqui na locação, nós temos algumas exceções à regra que estão lá no artigo 32 da Lei 8.245. Lá no artigo 32 tem algumas exceções que desobrigam o proprietário a dar a preferência. Dentre elas, caso de permuta, caso de locação, caso de venda judicial, cisão, incorporação, fusão de empresas, aí ele não precisa dar preferência ao inquilino, tá certo? Então, tem essas diferenças aí que são bastante importantes. Uma vez dado o direito de preferência, ele tem 30 dias, lógico, tanto na DRS quanto na locação, 30 dias para manifestar o seu interesse, e se ficar silente, significa dizer que ele não tem interesse em adquirir aquele imóvel. Claro que sempre, quando a gente trata de direito de preferência, tanto o proprietário para o superficiário quanto o locador para o inquilino tem que colocar ali todas as condições do negócio. Então eram essas as principais diferenças ou semelhanças entre direito real de superfície, chamado de DRS, e locação
comercial. Aí, pergunto a vocês, o que é mais vantajoso? A pessoa, por exemplo, quer fazer um investimento, ela quer abrir uma empresa, construir um galpão, construir um posto de gasolina, construir um shopping center, construir uma mega loja, sei lá, tantos outros negócios que podem ser feitos. O que é mais um supermercado? O que é mais seguro para ela? Um contrato de locação de longo prazo ou uma DRS? O que é mais seguro para essa pessoa que quer fazer esse investimento? Ela não tem, ou às vezes até ela tem condições de comprar o imóvel, mas ela não quer gastar esse dinheiro, tirar isso do seu fluxo de caixa da empresa para gastar com o terreno. Ela prefere fazer uma locação ou uma DRS. O que é mais seguro? O que é mais vantajoso? Sem dúvida nenhuma, a DRS ela vai dar mais segurança para o superficiário do que uma locação daria ao inquilino. Por quê? Porque, como a gente viu, é um direito real. O direito real estará gravado lá no registro de imóveis e a partir daí o superficiário tem um vínculo com a coisa. Desde que ele cumpra a parte dele no contrato, ele está seguro de que ele vai poder utilizar aquele imóvel até o final do contrato. Em relação, agora para finalizar, em relação às acessões e eventuais benfeitorias, tudo que for incorporado ao imóvel, ele permanecerá no imóvel, aqui na DRS, e a indenização, se tiver, terá que estar prevista em contrato. Então, tudo que for construído ou plantado, aqui a gente está tratando mais de construção, que for edificado nesse imóvel, ficará para o proprietário ao final da DRS. E aí, vai ter indenização ou não? Tem que estar previsto no contrato. Se o contrato não falar nada, não terá indenização, tá? Não terá indenização. Então, o contrato tem que prever isso. Enquanto na locação, isso é livre. As partes podem acordar. A diferença é que o que se aderir ao imóvel ficará no imóvel, mas eventualmente algumas coisas podem ser retiradas, enquanto na DRS não pode ser retirado nada. Aqui na locação, eventualmente algumas coisas podem ser retiradas. E a questão da indenização tem que também estar prevista em contrato. Tá certo? Era isso então, eram esses os assuntos de hoje, a DRS comparada com a locação comercial. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.